Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Quero deixar aqui um versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, que nos diz assim: portanto, irmãos meus e amados meus, sede firmes e inabaláveis, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Um versículo bastante conhecido por nós, onde Paulo diz à amada igreja de Coríntios e a nós nos dias de hoje acerca da obra de Deus, de seguirmos inabaláveis na oração, inabaláveis na congregação, inabaláveis na vigília, buscando a presença de Deus. Mas quando nós observamos mais a fundo esse versículo, o porquê que Paulo disse para os irmãos de Coríntios permanecerem firmes, inabaláveis na obra do Senhor, eu examinando aqui todo o texto, todo o contexto do capítulo de número 15, eu entendi a recompensa a qual Paulo estava fazendo, que Deus dará a todos aqueles que permanecerem inabaláveis na sua presença. É um versículo bastante conhecido, muito se usa nos cultos de missões, muito se fala na doutrina da prosperidade, que quando nós fazemos a obra de Deus, Deus ele prospera, Deus ele multiplica, e é verdade, Deus ele multiplica, Deus ele prospera, Deus abre porta onde não tem porta. Mas quando nós observamos mais a fundo o texto, eu entendo que Paulo está falando que a recompensa da igreja é a ressurreição e é o arrebatamento. Porque o capítulo de número 15, Paulo fala acerca da ressurreição, porque na igreja de Coríntios, alguns estavam seguindo a doutrina dos saduceus, porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E Paulo então, ele vem doutrinando a igreja acerca da ressurreição, falando: irmão, se a ressurreição não existe, então Jesus não ressuscitou, e se Jesus ele não ressuscitou, a nossa pregação ela é vã. Mas se ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos com ele. E Paulo vem falando acerca da ressurreição, porque esta é a promessa que Deus ele tem para a igreja. O profeta Daniel, capítulo de número 12, ele já falava acerca da ressurreição, que alguns ressuscitarão para a honra, outros ressuscitarão para a desonra. Jesus também falou acerca da ressurreição: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que em mim crê nunca morrerá. E Paulo vem então trazendo para a igreja de Coríntios acerca da ressurreição, acerca do arrebatamento da igreja, depois que ele fala acerca da ressurreição. Quantos aqui creem na ressurreição? Deixa eu ver. Após Paulo falar sobre a ressurreição, Paulo ele diz assim no versículo, aleluia, já vou concluir aqui, no versículo, glória a Deus, versículo de número 51 do capítulo 15, Paulo ele diz assim: na verdade nem todos nós dormiremos, mas nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta, porque a primeira trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e depois nós seremos transformados. Então, após Paulo falar acerca da ressurreição, porque aqueles que partiram em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão para a honra, e nós que estamos vivos a qualquer momento seremos arrebatados. Quantos aqui ainda acreditam no arrebatamento? Quantos ainda crê que Jesus Cristo ele voltará para arrebatar os seus? Depois que Paulo fala sobre este tema, ele diz então, o versículo de número 58: portanto, irmãos meus e amados,
Sede firmes e inabaláveis, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, porque Jesus Cristo, aleluia, ressuscitará aqueles que já partiram, e para aqueles que estão vivos, aleluia, Jesus Cristo arrebatará, e no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Então esta é a maior recompensa daqueles que fazem a vontade de Deus. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus.